Existe uma coisa que me preocupa muito na maneira como algumas pessoas leem a Bíblia. Esse é um erro que eu costumo chamar de fundamentalista. E o meu propósito aqui não é explicar o que é fundamentalismo, mas eu quero que você entenda esse erro e como não cometer esse erro quando você estiver lendo a Bíblia. Esse erro tem a ver com uma maneira errada de encarar o propósito, o papel, a suficiência, a intenção da Bíblia. E esse erro leva muitas pessoas a encararem literalmente coisas que a Bíblia diz e a tratar tudo o que a Escritura diz como sendo coisa que nós devemos tratar no mesmo nível, como se tudo tivesse a mesma importância. A Bíblia é a palavra de Deus, mas existem coisas nelas que são mais importantes e essas coisas devem nortear a maneira como nós lemos a Bíblia por inteiro. Então, a Bíblia, é importante você entender em primeiro lugar, não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de sabedoria. Esse livro, a Escritura Sagrada, ou esse conjunto de livros, nos leva a conhecer verdades eternas da maneira como essas verdades aparecem na vida de Jesus. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender isso. E só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, essa maneira fundamentalista de ler a Bíblia, eu encaro como sendo a maneira que trata ao máximo, ou que procura maximizar na Bíblia, aquilo que é literal e histórico. Ou seja, a leitura fundamentalista é aquela que pega a Escritura e dentro de uma leitura que não é literariamente rica, procura encarar tudo o que está na Bíblia como sendo literal e como sendo histórico, ou ao menos o máximo possível, levar a literalidade e historicidade da Bíblia. É claro que esse discurso fundamentalista nem sempre é levado nessa radicalidade toda, porque muitas vezes os fundamentalistas veem pontos nas Escrituras que eles poderiam aplicar a sua hermenêutica, a sua leitura fundamentalista, mas nem sempre eles fazem isso, porque sabem que vai dar problema para eles em algum momento. Então, o que eu quero dizer para você é, em primeiro lugar, nem tudo na Bíblia é literal e nem tudo na Bíblia é histórico. Existem coisas na Bíblia que não são literais, são lições simbólicas, são textos, narrativas simbólicos e que muitos deles são ficcionais. Eles nem sempre descrevem histórias que realmente aconteceram nesse espaço em que nós vivemos. Mas muitas dessas histórias na Bíblia são ficcionais, como as parábolas de Jesus. E sendo ficcionais, isso não significa que elas sejam falsas. Significa que, embora elas não contem histórias que aconteceram nesse mundo em que nós vivemos, elas trazem lições que são muito importantes. E aí, claro, no momento que eu digo que nem tudo é literal e nem tudo é histórico, algumas pessoas começam a achar que, então na realidade nada na Bíblia é literal e nada é histórico. Não é bem por aí. E nós temos que entender como navegar num equilíbrio dentro daquilo que a Bíblia ensina. Então, nem tudo na Bíblia é literal, nem tudo na Bíblia é histórico, nem tudo na Bíblia é exato. Então, existem números inexatos na Bíblia, existem maneiras inexatas de contar as coisas nas Escrituras. A Escritura não procura ser um livro que vai ser lido de maneira sempre exata, sempre ao pé da letra. Num dado momento, 1 Coríntios 10, 8, o apóstolo Paulo diz, morreram 23 mil. E quando o livro de Números vai contar a mesma história, diz, morreram 24 mil. Então, foram 23 mil ou foram 24 mil? Na realidade, a diferença é muito pequena e pelo fato de que a Escritura não procura ser lida de maneira literal e histórica, ela não precisa dar os números de maneira exata. Na realidade, sempre que a Escritura, sempre que a Bíblia fala de números, de contagens, nela existe uma tendência a arredondar os números, como nós fazemos na nossa vida cotidiana. Então não é necessário que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre números, sobre contagens e sobre diversas outras coisas seja tratado de maneira literal. E esse ponto sobre os números geralmente não é um ponto sobre o qual as pessoas brigam muito, não dão muita importância a essas questões, mas isso é um sinal de como a gente deve ler a Bíblia como um todo. Nem tudo na Bíblia é contado de maneira exata, ela não tem essa preocupação. Os escritores da Bíblia sabiam que os seus melhores leitores não iam encarar tudo ao pé da letra, e elas escreveram para esses melhores leitores. Então, um erro muito comum é esse, a leitura fundamentalista. E como eu disse, nem sempre os fundamentalistas são tão fiéis a essa maneira de ler a Bíblia. Eu gosto de, por exemplo, tratar isso quando nós falamos do primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo que trata da primeira narrativa de criação da Bíblia. Então, o primeiro capítulo do livro do Gênesis. E nesse primeiro capítulo nós temos a história de como o mundo é criado,
ou dependendo da maneira como nós lemos, a maneira como esse mundo é organizado, a maneira como esse mundo é dividido. E é natural que a leitura literalizante, que a leitura fundamentalista do texto leve a entender que o mundo, esse mundo em que nós vivemos, essa terra em que nós vivemos é plana. Por quê? Porque dentro dessa narrativa da criação você tem as águas e a terra, que estão num dado momento ali misturadas, e existe uma separação entre as águas e a terra. E dentro desse processo existem dois corpos de água. Existem as águas que estão abaixo da terra e abaixo do firmamento, portanto, existem as águas que estão acima do firmamento. É importante que você entenda. Essas águas não estão abaixo nem no firmamento. Elas estão acima do firmamento. E no firmamento estão o sol e a lua. Portanto, não se trata de nuvens, como a gente tem aqui. São coisas que estão acima do sol e da lua, dentro dessa narrativa. Então, o que é que você tem ali? Você tem a terra, você tem as águas abaixo da terra, você tem o firmamento, neles estão o sol, a lua e as estrelas, e acima você tem outras águas. Essa estrutura que nós vemos no primeiro capítulo do Gênesis é uma estrutura de uma terra plana, como as pessoas acreditavam naquela época. Então, quando o livro do Gênesis conta essa história da criação, ele conta como uma terra plana. Se nós quisermos encarar tudo na Bíblia da maneira mais literal e histórica possível, nós temos que ser, como muitos fundamentalistas procuram ser, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Mas nós sabemos hoje, de maneira muito clara, que a Terra não é plana. Portanto, quando nós lemos uma narrativa assim, nós entendemos. Isso aqui não deve ser tratado de maneira literal, de maneira histórica. O texto tem um propósito mais profundo, que não tem a ver com ser um livro que explica a ciência. Então, geralmente, quando as pessoas procuram fazer essa leitura fundamentalista da Bíblia, um erro que elas cometem é esse. E é o erro de não comparar direito a Bíblia. Então, você vê pessoas que, a partir de uma dedução sobre a inspiração da Escritura, sobre o papel que ela desempenha, sobre a centralidade, sobre a suficiência, elas deduzem isso de uma maneira teológica muito fechada, mas procuram fazer essa dedução sem encarar o que é que está nas mãos dela. O que é que a própria Bíblia trata, como a própria Bíblia diverge em diversos assuntos. Então, um tema que eu gosto de tratar é o tema dos evangelhos. Quando nós lemos os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos entre eles muitas diferenças. E, claro, qualquer cristão que tenha lido os evangelhos com um pouco de atenção, nota que entre eles existem diferenças. Mas quando nós comparamos de maneira mais atenta os evangelhos, as narrativas, nós vemos como essas diferenças são grandes. Elas são muito intensas. E às vezes esses fundamentalistas, essas pessoas que procuram fazer toda essa literalização, esse tratamento da escritura como uma narrativa histórica exata, não se dão ao esforço de fazer esse trabalho de comparação. Eles não estudam isso. Então, eu quero, por exemplo, exemplificar aqui aquilo que acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas que também acontece em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e os livros de crônicas. Esses livros, eles tratam muitas vezes das mesmas histórias, mas de maneiras muito divergentes. Juízes e Josué também tratam em grande parte das mesmas histórias, mas de maneira diferente. Então, com respeito aos evangelhos, nós temos uma história famosa, que é a história que eu gosto de usar como exemplo, do centurião que teve o seu filho ou servo curado por Jesus. Então, nessa história, nós vemos uma lição central, vamos dizer assim, mas nós temos também duas maneiras muito diferentes de contar. Então, essa história aparece em Mateus 8 e em Lucas 7, nesses dois capítulos, nesses dois evangelhos. Então, existe uma lição importante ali sobre a fé, e essa lição é a mesma nos dois evangelhos, mas a maneira como a história é contada é muito diferente. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Quando Mateus conta essa história, ele conta a história como que existe esse homem, esse centurião, que precisa que seu servo seja curado, e esse centurião vai até Jesus, conversa com Jesus e pede a Jesus que vá até a sua casa. Mas quando ele está se aproximando, o centurião pede que Jesus diga apenas uma palavra e que o servo seja curado. Essa é a maneira como Mateus conta a história, ou seja, Jesus não vai até a casa do homem, mas ele dialoga com o centurião. Então ele conversa com o centurião e através da fé do centurião, o seu filho, o servo, é curado. Na versão de Lucas, esse centurião não tem nenhum contato com Jesus. O centurião manda amigos até Jesus. Esses amigos, que eram judeus,
convencem Jesus a realizar a cura, e antes que Jesus chegasse na casa, o centurião manda a pessoa dizer, não venha, não entre na minha casa, apenas diga uma palavra e o meu servo, o meu filho, será curado. Então, a lição nas duas histórias é a mesma, mas elas contam de uma maneira que é irreconciliável. Numa das versões, Jesus conversa com o centurião. Na outra versão, Jesus não conversa com o centurião. E esse conversar ou não conversar são muito importantes em cada versão. Então, eles não são aquilo que é o centro, mas as duas histórias são contadas de maneira que não pode ser harmonizada. Assim como há diversas histórias na Bíblia que são contadas de maneiras diferentes e que não podem ser harmonizadas. O que a gente deve fazer com isso? Entender que o texto bíblico não foi escrito para ser lido sempre de maneira literal e sempre de maneira histórica. Nós não precisamos fazer isso. Então, algo importante acontece, e muito semelhante a isso, quando as Escrituras falam de algo que é muito importante e muito central para nós, que é a ressurreição de Jesus. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a ressurreição de Jesus como é contada no Evangelho de Marcos, nós temos que os anjos anunciam para as mulheres que foram até lá, até o sepulcro onde Jesus estava, e essas mulheres recebem dos anjos a mensagem que Jesus ressuscitou e que os discípulos deveriam ir até a Galileia para encontrar com Jesus. Ok. Então, onde vai ser o lugar do encontro na ressurreição? Na Galileia. Em Mateus, Jesus encontra as mulheres no caminho. Ele não apenas vai encontrar com os discípulos na Galileia, mas Jesus já encontra-se com as mulheres ali, antes de Jesus se encontrar com eles na Galileia, com os discípulos. No Evangelho de João, Jesus se reúne com seus discípulos já em Jerusalém, já onde eles estão, sem ser necessário que eles vão até a Galileia. Nós já temos aí uma maneira muito diferente de contar a mesma história. E dentro dessa narrativa, primeiro Jesus aparece às mulheres, especificamente a Maria Madalena. Depois aparece aos discípulos reunidos em Jerusalém, sem Tomé estar presente. E em um terceiro momento, com Tomé estando presente. Interessante sobre a maneira como João conta essa história no Evangelho, é que João conta e ele não apenas diz as histórias, mas ele diz, essa foi a primeira, essa foi a segunda, essa foi a terceira. A maneira como ele conta as histórias faz com que a gente entenda aquilo que ele está acontecendo e que, portanto, pela maneira como ele está contando a história, ele não conta de um jeito que é compatível com os outros evangelhos sempre. Em Mateus e Marcos, por exemplo, havia um anjo. Em Lucas e João, eram 2 anjos na ressurreição. Em Marcos e Lucas, as mulheres, elas encontram a tumba aberta, o túmulo aberto. Em Mateus, as mulheres veem os anjos abrindo o túmulo. Em João, nós temos Pedro com um outro discípulo correndo até o túmulo e não veem nada ali. E só mais tarde eles veem os 2 anjos e as mulheres veem depois. Então a sequência, a maneira de contar é muito diferente. E quantas mulheres havia ali, afinal, na ressurreição? Quem eram as mulheres que estavam ali? Então existe uma maneira inexata de contar essa história. Nós cremos na ressurreição de Cristo, cremos que ele voltou da morte. Isso é central na fé cristã. E a maneira de contar essa história, no entanto, não é exata. Não é uma maneira que pode ser tratada como uma descrição precisa. Exatamente porque ela se baseia em testemunhos oculares. E testemunhos oculares naturalmente divergem. Então, quando o Espírito Santo inspirou essas histórias escritas nos evangelhos canônicos, ele inspirou de uma maneira que essas histórias precisam ser lidas com o cuidado de não tratar tudo de maneira literal e de maneira histórica. Existe uma lição mais importante, existe uma narrativa mais importante, existe um propósito teológico mais importante. E os detalhes são detalhes. Então, sobre isso, nós expomos a Bíblia ao descrédito quando nós desviamos o seu propósito e queremos tratar tudo de maneira histórica e literal. Se nós queremos que tudo na Bíblia seja tratado de maneira histórica e literal, basta qualquer cético fazer uma comparação muito simples entre partes diferentes da Bíblia para notar que se é para tratar a Bíblia assim, então nós não podemos acreditar nela. Simples. Então,
muitas pessoas, muitos fundamentalistas se tornam céticos e ateus e inimigos das Escrituras exatamente por isso, porque receberam a maneira errada de ler a Bíblia e, portanto, obviamente, em algum momento vão largar a fé. Então, sobre isso, existe algo que é muito importante para nós nessa narrativa, que a ressurreição ela é central para nós. E existem coisas a respeito das quais nós cristãos não podemos discordar quando lemos a Bíblia. A ressurreição, aquilo que está no credo apostólico, nós não podemos discordar da literalidade dessas coisas. Mas existe muita coisa na Bíblia que não precisa ser tratada de maneira literal e histórica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se disso, a Bíblia não é um livro sobre ciências, a Bíblia não é um livro de história no sentido moderno da palavra, mas é um livro que nos fala sobre Jesus e é Jesus que nós devemos encontrar nela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí o que é que você achou, se você concorda, se você discorda. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.